O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos pela força de muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes os homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Se tiver alguém aí que está em pé do lado de fora, alguma pessoa idosa que precisa se sentar, alguém que tem algum problema nas pernas, procura aí o pessoal nosso, acho que é a Lucélia que está em pé. A Lucélia, levanta o braço aí, que aí a gente dá um jeito, se alguém precisar ser de uma cadeira, alguma coisa, a gente dá um jeitinho, tá bom? Para você não precisar ficar o tempo todo de pé, quem tiver algum problema ou algum idoso, tá bom? Nós, como temos missa aqui na Canção Nova todos os dias, às 4h30, o pessoal, quando faz a leitura, já muda a fitinha. Então, a primeira leitura e o salmo foi lido já de amanhã, né? Já se anteciparam para amanhã. Mas não tem problema, não. Como já estava avançada ali a leitura e o salmo também já estava sendo cantado, aí eu falei para deixar do mesmo jeito, porque é uma sequência a leitura. Que bom que nós estamos começando uma campanha de oração. Uma campanha de oração é um tempo forte da graça de Deus na nossa vida. Porque todas as vezes que eu me proponho a rezar com vocês aqui, em tempos fortes, como o que agora nós vamos começar, eu faço propósitos. Eu não entendo uma campanha de oração, só a gente vir aqui na quinta-feira sem fazer nenhum compromisso com Deus durante a semana. Senão, a gente deixa a desejar. E o pessoal já até colocou aqui, depois isso vai ficar disponível, eu fiz uma estrutura daquilo que nós vamos viver nessa campanha de oração, de propósito de oração e de propósito de caridade também. Então, a campanha de oração, o nosso tema está em Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Não será com a força nem com o poder, e sim com o meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Diga comigo, não será com a força, nem com o poder, e sim com o meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E aí eu separei ali, porque são 7 semanas, até para ficar igualzinho, né? 7 propósitos que nós vamos fazer nessa campanha de oração. Diariamente a gente vai rezar aquela oração conhecida do Vinde Espírito Santo. Fica tranquilo que se você não souber, eu digitei, né, colei lá a oração do Vinde Espírito Santo para você rezar todos os dias. Ali tem acho que umas 7 páginas, né, Mateus, que eu fiz com todas as orações. Quem não souber rezar o texto, eu coloquei lá todos os mistérios. Qual é o dia da semana que a gente reza o mistério gozoso, o dia da semana que a gente reza o mistério doloroso, o mistério luminoso e o glorioso. Porque talvez tenha alguém no nosso meio que não sabe meditar o texto. Então, eu fiz lá também esse propósito. Então, a gente vai rezar pelas nossas intenções pessoais. Quem aqui tem intenção
para a campanha de oração? Levanta a mão e diga eu. Eu também tenho. Nós vamos rezar pela nossa intenção pessoal, pela intenção de todo mundo que está fazendo a campanha, porque assim a gente fica muito mais forte na oração, porque cada um de nós vai estar rezando um terço todos os dias na intenção dos outros também, naquela intenção que você deixou aqui, que você está clamando. Depois a gente vai pedir também como intenção comum da nossa campanha o fim da pandemia do Covid-19. A gente sabe que a gente precisa intensificar as orações em relação ao que nós estamos vivendo. E a outra intenção comum é o avivamento espiritual do Brasil. Então, isso aí a gente vai fazer como oração comum na reza do Santo Terço. Ah, eu tenho dificuldade, eu desconcentro. Liga às 6 horas na Canção Nova que tem o terço. Acho que está sendo 5h30, né? Vai lá e reza, tem na Rádio Aparecida, tem terço no YouTube, dá para a gente rezar tranquilo. Depois a gente vai suplicar a Deus a graça da conquista das virtudes. É uma oração que vai estar lá também no nosso propósito e você depois pode fazê-la. Rezar a oração alto, o coração de Jesus está comigo. Porque Deus me inspirou essa oração, não eu que compus, né? Foi Santa Margarida Maria Lacoque que ela escreveu essa oração. E, milagrosamente, uma freira da congregação de Santa Margarida Maria Lacoque, num dado momento de uma pandemia, ela pediu para que todos rezassem essa oração e a pandemia cessou. A partir de um grande clamor que foi feito. Então a oração está lá também. Alto, o coração de Jesus está comigo. Tem como passar? Passa só para você ver essa oração, porque ela é desconhecida, nem todo mundo conhece, né? Dá só uma passadinha aí, Urias, por favor. Depois volta aí. Aí passa. Isso. Mais. Aí. Olha a oração. Alto. Detenha-se, demônio. Detenha-se toda a maldade, todo o perigo do desastre. Detenha-se todos os assaltos, todas as balas de bandidos, todas as tentações. Detenha-se todo o inimigo, toda a enfermidade. Detenha-se as nossas paixões desordenadas, pois o sagrado coração de Jesus está comigo. Repete comigo. Pois o sagrado coração de Jesus está comigo. Diga alto. O coração de Jesus está comigo. Venha a nós o vosso reino. Amém. Então essa é a oração alto. O coração de Jesus está comigo. Não é que a gente vai fazer. Pode voltar, Urias. Aí depois nós vamos escolher uma penitência na intenção pessoal e de todos os que estão fazendo a campanha, para você fazer durante as 7 semanas. Ah, eu não vou tomar refrigerante durante as 7 semanas, não vou comer alguma coisa, vou fazer uma penitência nessa intenção, tanto para a minha intenção pessoal, quanto para a intenção de todos aqueles que estão fazendo a campanha de oração. Depois, rezar o Salmo 25, que vai estar lá também, e a ladainha do preciosíssimo sangue de Jesus. As intenções comuns nossas, pela conversão dos pecadores, acho que faltou ali pecadores, eu coloquei pecado, o erro é meu, depois consertem aí. Pelo fim da pandemia, pelo avivamento do Brasil e pela intenção de todos que estão fazendo a campanha de oração. O ato concreto durante a campanha de oração, aqueles que puderem trazer algum alimento para a gente compartilhar com os mais necessitados, porque tem muita gente passando necessidade de comida nesse período que nós estamos vivendo. Então é um gesto concreto de caridade, que a gente quer ajudar o próximo que precisa da nossa intenção de oração, mas também da nossa ação de caridade. Tá certo? Então nós estamos iniciando hoje a nossa campanha e providencialmente o Senhor, Ele nos dá um texto do Evangelho onde o Senhor ensina os apóstolos a rezar. Onde o Senhor ensina a oração do Pai Nosso, a oração completa, a oração mais perfeita.
Porque ele ensina com 7 petições aqui, os apóstolos a entrarem em comunhão com Deus. Mas existe algo aqui importante nesse texto do Evangelho. O vosso Pai sabe do que você precisa. O meu Pai do céu sabe daquilo que eu preciso. Eu vou apresentar para Ele, mas Ele sabe. Se você não é da renovação carismática, se você nunca fez alguma experiência dentro da dinâmica da renovação carismática, o dom de línguas é exatamente esse dom onde nós não sabemos o que nós estamos rezando, mas é a língua do Espírito que o Pai entende. E lá em Romanos 8, 26, o apóstolo Paulo vai dizer que quando nós oramos em Espírito, com gemidos inefáveis, Deus está intercedendo em nosso favor, porque nós não sabemos rezar como convém. Às vezes a gente está achando que a nossa maior urgência é uma situação, mas Deus sabe que é outra. Eu me recordo, isso eu já falei aqui, não canso de falar, e é sempre bom a gente fazer memória, que depois, quando eu vim para Canção Nova, a minha família estava fazendo isso antes da minha conversão, lá no ano de 1995, quando eu tive o meu encontro pessoal com Jesus, e a partir dali eu comecei o meu processo de conversão. Eles estavam rezando pela libertação do meu primo irmão, que morou na minha casa, que a minha mãe criou, a partir dos 10 anos de idade dele. Ele estava passando por um processo de libertação. E aí eu tive o meu encontro pessoal com Jesus. Quando eu contei ao Padre Jonas a minha história, como foi a intercessão, o Padre Jonas disse para mim: olha só, deixa eu te contar uma coisa. Quando a gente reza, às vezes a gente pensa que é uma necessidade de uma realidade específica, a urgência. E aí ele até falou assim, às vezes a gente está rezando para chover no Nordeste, e está precisando de chuva de verdade lá no Sul. E aquela oração vai ser transferida para o que é a vontade de Deus. E eles estavam rezando pelo meu primo irmão, mas a maior necessidade era a minha. Porque ele estava passando por um processo espiritual. Eu estava no pecado mortal. Um processo espiritual, eu não sei se você já assistiu o filme do exorcismo da Emily Rose. A Emily Rose, né? Se você tem medo, não assiste não. Mas a Emily Rose, ela teve caso de possessão, foi feito exorcismo, ela morreu sem ser liberta. Porque ela era uma alma vítima, ela se ofereceu para Deus pela conversão dos pecadores e de uma série de realidades que ela intercedia. Mas a Emily Rose com certeza está no céu. Mas quem morre em pecado mortal perde a salvação eterna. Então, a urgência não era o meu irmão que passava por um processo de libertação. A urgência era a minha, que eu estava no pecado mortal. Eu tinha rompido a comunhão com Deus. E aqui eu quero destacar no Pai Nosso o que Jesus vai ensinar os apóstolos a dizerem: e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Repita comigo: e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mais uma vez: e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Vou contar uma coisa para vocês. Quando eu rezei já há um tempo, porque eu tinha programado começar essa campanha de oração antes, mas aí tinha uma série de coisas que eu havia me esquecido, que eu tinha compromissos que eu não poderia estar aqui na quinta-feira, inclusive até mesmo a realidade do dia de Corpus Christi, que geralmente a gente indica que todo mundo participe na paróquia. E eu tinha o retiro que eu iria pregar para os diáconos que vão ser ordenados padres na Canção Nova no sábado. E eu ia pregar o retiro para eles lá em Campos Novos de Cunha, ia passar a semana toda com eles lá. Mas acabou que um dos diáconos contraiu Covid, a ordenação não pôde acontecer, eu preguei o retiro essa semana para eles, então começou na segunda e terminou hoje.
mais aqui, porque um estava isolado, então tinha que ser online. Então eu tinha programado, por isso que eu acabei postergando, deixando para depois a gente começar no dia de hoje. Mas o que Deus havia me inspirado era que nessas 7 semanas também nós vivêssemos uma experiência de pedir que Deus nos desse as virtudes. Virtudes essas que nós precisamos conquistá-las pela prática do hábito. Um vício é um hábito ruim, negativo, que ele vai sendo vivido insistentemente. Aí quando você fala assim, aquela pessoa é viciada, por quê? Ela já não tem mais domínio, ela já foi dominada pelo vício. Agora, a virtude é algo bom que eu conquisto e pratico dia após dia. Então, é uma conquista. E sabe qual é o vício que eu, inspirado pelo Espírito, preparei para hoje, para o primeiro dia? Eu creio que é o Espírito Santo nos provocando mesmo. Ele se chama assídia. Diga comigo, assídia. Pergunta para quem está de lado, você sabe o que é assídia? Trem esquisito, né? Mas eu vou dizer uma palavrinha para você, muito simples, o que é assídia. Preguiça. Vocês entenderam, porque no primeiro dia da campanha é preguiça, né? Porque, olha lá, tem 7 propostas, você já olha assim, muita coisa, padre. O que é isso? Olha lá, que monte de coisa. Não vou dar conta, não. Preguiçoso. Preguiçosa. O que é assídia? É um tédio, é uma paralisia da alma, é uma frouxidão da mente, é uma negligência quanto ao exercício do espírito, é uma hostilidade aos votos feitos, é uma hostilidade aos compromissos e propósitos de uma campanha de oração. Não é só, não, às vezes a gente acha que eu tenho um temperamento, o meu temperamento, porque se você não sabe, os estudiosos aí, desde antes de Cristo, eles discerniram os temperamentos em pelo menos 4, mas tem algumas teorias que são 8, outras que têm até mais. Mas eu fico mais no dos 4. O meu temperamento, eu sou de uma tendência, e se você conviver comigo no dia a dia, você vai olhar, quando você vai ler sobre o temperamento, você vai ver, esse cara é isso aí, porque é escrito, eu sou sanguíneo. Sabe aquela coisa, o sanguíneo está ligado a sangue, né? Então, eu falo muito, se eu for na sua casa, você vai ver. Eu falo mais do que o homem da cobra que fica lá na Praça da Sé. E se eu não tomar cuidado, eu não deixo ninguém falar. Esse é o problema, não é nem falar, mas é não deixar ninguém falar. É a minha tendência, ver assim. Só que outra coisa que o sanguíneo tem, ele é aéreo, ele é distraído. Às vezes eu faço um propósito lá, eu vou fazer uma novena. Quando eu vejo, deu meia-noite, e eu não rezei a novena, 1h da manhã passou. Distração. Mas muitas vezes eu percebo em mim, que não é só o meu temperamento, mas é a assídia, é o tédio. Eu tenho tantas coisas, porque às vezes quando a gente fala de preguiça, a gente acha assim, o preguiçoso é aquele que fica o dia inteiro querendo ficar deitado, aquela preguicinha, aquilo ali já é o fim. Porque o negócio começa na alma, o negócio começa numa dificuldade de perseverar, uma dificuldade, um tédio pela oração, um sentimento de cansaço, de fraqueza, um sentimento que muitas vezes a gente é tomado, né? Aí você está de pé, você quer deitar, você deita, você quer ficar sentado. É aquela distração que vem e que você não consegue rezar. Sabe aquele momento que você até se coloca na presença de Deus, mas você, vez ou outra, começa a recordar os prazeres da vida passada. É o desestímulo de fazer coisas importantes que nós sabemos que a gente deve fazer em casa, no trabalho.
a palavrinha bonitinha que os coachings da vida gostam de trabalhar, procrastinação. A pessoa passa 24 horas e ela não consegue fazer nada do que ela deveria. No trabalho não rende nada. Deixa tudo para depois. Começou a trabalhar às 8 da manhã, saiu às 5, não sabe porque não conseguiu terminar o serviço simples. A dona de casa deixou a pia do jantar, do café e do almoço e não sabe porque a janta acumulou também. Banheiro tem um mês que não lava. Roupa. Cadê minhas roupas, mãe? Não sei não. Deve estar na máquina. Mas nem consegui apertar o dedo da máquina para o negócio. Está no tanque. Vai lavar se você quiser. Estou brincando, mas só para dizer. Mas também na nossa vida de oração, as necessidades da igreja. A assídia, a preguiça é uma apatia, é uma indiferença. Muitos de nós vivem uma vida sem nenhum espaço para o descanso. Eu não sou preguiçoso, eu trabalho demais. Entope a vida de tanto trabalho, de tanto compromisso, de tanta atividade, que não tem tempo nem para pensar. E o que dirá de rezar? Isso também é assídia. Porque muitas vezes o assidioso, o preguiçoso, não é só do trabalho. O excesso do trabalho, a falta total de tempo diz que existe um probleminha na alma que ela não quer parar diante de Deus. É uma alma agitada. A preguiça, ela se manifesta no ativismo desenfreado. A assídia, a gente pode chamar de desânimo, de apatia, de mágoa, de ócio, de indolência. A assídia é uma serpente que ela tem muitas cabeças. E muitas vezes a gente teme em enfrentá-la. Vamos lá, existe um método socrático chamado maiêutica. Sócrates é um filósofo pré-socrático, né? Ele é um filósofo, morreu tomando cicuta por causa da verdade, não abriu mão da verdade. Ele vai dizer assim: uma vida não examinada não vale para ser vivida. Eu quero propor para você nessa campanha de oração que você examine a sua vida. Vamos começar a examinar se a gente não está assidioso, preguiçoso espiritualmente, para a gente frutificar e ver o poder de Deus na nossa vida nessa campanha. Então a maiêutica, o que o Sócrates fazia? Ele encontrava as pessoas e ele fazia um monte de pergunta. O que é a maiêutica? É o sistema do parto. É a parteira que faz o parto para que dê à luz a criança. E Sócrates fazia isso de uma forma com perguntas para que as pessoas respondessem questionamentos que elas mesmas não tinham consciência que elas sabiam. E muitas vezes Sócrates ia até, a pessoa dava resposta até de equações matemáticas que ela nunca tinha estudado. Porque está tudo dado na nossa alma, comunicado na nossa alma pelo próprio Deus. Agora, eu vou fazer aqui umas perguntinhas, vou me dar o direito de ser Sócrates, tá bom? Você está apenas se deixando navegar por entre as ondas da sua vida espiritual? Ou você está tendo dificuldades até mesmo para se deixar levar pelas ondas? Entendeu? Estou sendo capcioso aqui na pergunta, tá? Que a gente não deveria estar sendo deixado ir com as ondas, mas a pessoa está num nível tão intenso de assídia, de preguiça espiritual, que ela não está sendo levada pelas ondas, não. Ela não consegue nem se deixar levar pelas ondas. Segunda pergunta. Você vive se sentindo inquieto, precisando constantemente de algum divertimento? Você fica, e aí na nossa geração isso aqui é terrível. Você fica checando o celular, e-mail, aquela última modinha das redes sociais o dia inteiro?
Santo Agostinho vai dizer, o nosso coração está inquieto, enquanto ele não repousar em ti. Há algum momento em que eu me torno displicente com relação aos mandamentos de Deus? Eu sou cristão, mas aí eu fico displicente. A minha mente vagueia por pensamentos proibidos o tempo todo. Eu sou tão apático com as coisas de Deus que facilmente eu me distraio para longe das práticas devocionais e das virtudes, pensando somente em diversões mesquinhas ou pecaminosas. Eu me desanimo com frequência quanto às minhas obrigações espirituais. Tem lá 7 propósitos para a campanha, mas eu quero só receber, eu não vou dar nada. Então, deixa para lá. Eu sucumbo por vezes ao espírito de desespero, eu perco a esperança das alegrias que Deus reservou para mim. Eu duvido do poder de Deus e da sua misericórdia. Alguma vez eu fui tentado a recorrer à malícia e a detestar os bens espirituais? Uma outra coisa que a preguiça e a assídia faz, que é a mesma coisa, nos afastar dos sacramentos, da missa, da confissão. A gente vai sempre deixando para depois, para a próxima semana, para o mês que vem. Por isso a necessidade do exame de consciência, da confissão, para a gente mandar para longe a assídia e a preguiça. Repita comigo: Senhor, não me deixe cair em tentação, mas me livre desse mal da preguiça. Senhor, não me deixe cair em tentação, mas me livre desse mal da preguiça. Agora, eu quero dar para vocês, para a gente ir terminando, porque eu não posso me alongar muito, algumas realidades que a gente precisa colocar na nossa vida. Os inimigos da preguiça. Primeiro deles, não se apavore. Não se apavore. Primeiro inimigo da preguiça é lembrar que eu vou morrer. É lembrar que ao morrer vai existir um juízo particular. E depois desse juízo vai haver uma decisão. Ou eu vou para o céu, ou eu vou para o inferno. Quando a gente se lembra disso, a nossa alma que está na preguiça, ela se desperta e ela diz: espera aí, eu preciso dar para Deus um pouco mais da minha vida. Eu preciso buscar mais a Deus, porque um dia eu vou morrer, a morte é uma realidade, o juízo vai acontecer. E existe o céu ou o inferno. O purgatório vai ser só a antessala do céu. Se eu for para o purgatório, eu já estou garantido na salvação. E a partir daí, a nossa alma começa a receber uma força para combater os pensamentos vagos, para correr atrás das coisas espirituais, para abandonar aquilo que é passageiro e temporal e abraçar o que é eterno, abraçar o que me garante a salvação, voltar para os mandamentos, voltar para a oração. Se você der técnica que você é um assidioso e você faz um propósito, eu saí, padre, eu fui tocado demais, e eu estou saindo daqui dessa primeira semana da nossa campanha determinado, eu vou rezar o rosário. Você vai rezar amanhã, sexta-feira, sábado, domingo já era. Começa com orações simples, começa devagar, começa com pequenas orações. Por isso que eu coloquei ali o rosário. Se você não conseguir rezar o rosário e rezar 10 Ave Maria, glória a Deus, mas não fique sem rezar. Eu coloquei o terço, né? Um terço por dia. Mas eu não dou conta. Começa a rezar uma dezena. No outro dia você reza 2 dezenas. No outro dia, durante 5 dias, talvez, se você for dia após dia criando o hábito, você vai chegar no final de semana rezando o terço. E quinta-feira você vai chegar: yes, eu consegui rezar um terço todo dia.
mas começa pequeno. Começar com pequenas orações até chegar ao rosário. Faz, se você puder, uma visita ao Santíssimo Sacramento. Eu não consigo ficar meia hora. Eu faço e digo: oi, Jesus, eu estou aqui. Beleza? Eu te amo. Cuida da minha vida, da minha família. Amém. Tchau. Daí a pouco você vai ficar igual a Karen, uma santinha que a gente está aí. Adora o dia inteiro. Mas é um processo. A gente precisa rezar com as próprias palavras, pedindo ajuda ao Senhor para Ele nos libertar da preguiça. Tenha coragem de dizer a oração que eu fiz ali pedindo as virtudes. A gente vai pedir: Senhor, me livra da preguiça e me faça uma pessoa diligente, ativa, determinada. Porque a preguiça, ela também é vencida pela caridade, porque ela é um vício egocêntrico, fixado no próprio eu. Ela busca as euforias, aquilo que a gente precisa abandonar. Veja só, o que é a diligência? É a virtude diretamente oposta às manifestações físicas da preguiça, tais como a moleza, a apatia, uma vez que ela significa hábito de trabalhar com afinco. Hábitos são consolidados com a prática. Vou dizer para vocês, tem dia que eu não quero levantar da cama, quero ficar um pouquinho, mas hoje mesmo estava frio. Aí, geralmente, eu acordo antes do despertador. Aí eu acordei, peguei o relógio, falei: nossa, ainda falta 10 minutos. Eu viro para o outro lado ou eu pulo com o minuto heróico da cama? Porque se eu virasse para o outro lado, eu não ia acordar 10 minutos depois. Eu tirei do relógio o despertador, me levantei e fui pedalar. Não pedalar com bicicleta. Pedalar, rezar, organizar as coisas. Eu tinha um monte de coisa para fazer, coisas do meu trabalho, cartas para mandar para bispos. E ali eu fui trabalhar, o meu dia rendeu. Mas porque eu tive a determinação de não ceder à minha preguicinha de ficar na cama, ainda mais com esse frio. Mas eu levantei. Não abri a porta ali para o vento entrar, mas fiquei lá no quarto, fiz o que eu tinha que fazer, rezei, adorei. Depois fui tomar café com os meus irmãos, voltei para o trabalho. Como que a gente fortalece a diligência? Pela gratidão. Agradecer a Deus e agradecer as pessoas que fazem o bem para cuidar de nós. Ser grato. A piedade, prestar a Deus uma reverência especial. Lembrar de Deus. Dar um balão na nossa tendência de apatia da nossa alma. Cultivar a virtude da religião. Atos interiores de contemplação, de oração, mas também atos exteriores de oração, de adoração. Dar esmola. A preguiça nos leva até mesmo a não querer ser caridoso. Oferecer o material para ajudar o próximo. Viver um mergulho no mundo do Espírito. É elevar os nossos corações às coisas do alto, da vida espiritual, para sair da apatia espiritual. Receber o estímulo bom, o estímulo do belo, mudando o nosso entorno. Não sei se você já reparou como que o Vale do Paraíba é lindo. Tenta sair de casa um pouquinho, na hora do pôr do sol, e ver o sol se pondo e contemple a beleza. A sua alma vai ficar cheia da beleza de Deus. Vai alimentando a sua mente com as imagens do belo. Que tipo de imagem você tem visto? Que você tem procurado ver? Desculpa, pessoas que ficam sentadas em frente de uma televisão, vendo um apresentador só mostrar desgraça, vai ser um preguiçoso, porque só está alimentando a alma com aquilo que é feio. Com aquilo que é feio, não alimenta com o que é bom. Nossa, vamos ver se mataram o maníaco lá de Goiânia. Se mataram ou prenderam, que ele se resolva. Mas eu não vou ficar vendo coisas que não colaboram com a minha alma, não me fazem bem. Ver o nascer do sol, o pôr do sol, contemplar o belo de uma flor, a diferente
da diferença dos verdes que a gente acostumou. Porque a nossa alma se acostumou a coisa feia. Até hoje, aquilo que deveria ser belo, hoje, no sentido de esculturas, de pinturas, de arte, ficou feio. Pega lá um pinico ou um vaso sanitário e diz que é arte. Aí você olha, ai que bonito, o que o autor quis fazer aqui? Não fez nada, está tratando a nossa alma com desleixo para que a gente viva nesse mundo ansiosos e preguiçosos. O que você tem escutado? Sabia que o ouvido também contribui para tirar a alma da preguiça? Que programas de rádio você tem escutado? Que músicas você tem ouvido? As músicas que você tem ouvido te levam para o céu? E aí eu não vou colocar a regra de vida da Canção Nova aqui para vocês, que eu não posso. Na Canção Nova está escrito nos nossos documentos que as únicas músicas que nós podemos ouvir, que não são religiosas, são música clássica e música raiz. Mais nenhuma. Tem 25 anos que eu não escuto música secular. Não sei o que está rolando. Não tenho nem curiosidade. Porque eu escuto música religiosa, eu escuto música clássica, e eu escuto, de vez em quando, uma música raiz. Mas também não me... Mas a gente vai alimentando a nossa alma com aquilo, canto gregoriano. Meu Deus, só que a gente desacostumou os nossos ouvidos àquilo que é bom. E aí eu vou fazer uma propaganda, abrir um parênteses. Se você quer ver, tem agora livre no YouTube, o Brasil Paralelo fez uma trilogia sobre a questão da música. Dá uma olhadinha lá. Escuta, vai ser muito maneiro você ver. Ouvir pregações, não precisa ouvir o Padre Roger não, que ele é chato, mas ouve o Padre Jonas, o Padre Léo, o Padre Paulo Ricardo, o Padre Zé Augusto, Dom Henrique, porque a fé provém da pregação, e a pregação se exerce em razão da palavra de Cristo. Leia a Bíblia com o objetivo de vencer a apatia espiritual. Evrágio Pôntico, ele escreveu um livro para responder à preguiça. O livro se chama Responder à Altura. E ele apresenta 50 textos bíblicos que nós deveríamos recitar para sair da danada da preguiça. Eu vou ler somente alguns aqui. Gênesis 3,19. Comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra de que foste tirado. Porque és pó e ao pó has de tornar. Então, vamos trabalhar. Sair da preguiça. Números 13, 21. Partiram, pois, e exploraram a terra desde o deserto de Sim até Roobe, no caminho de Emate. Deuteronômio 6, 4 a 5. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. E aí ele vai citando textos bíblicos que nós deveríamos recitar com a nossa palavra, com o nosso coração, que vão enchendo a nossa alma. Senhor, diz Jesus, ensinando os apóstolos, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Diga comigo, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Traz agora a sua mão sobre o seu coração e diga, Senhor, somente a tua graça me basta. Eu quero nessa noite, iniciando essa campanha de oração, pedir uma virtude, a diligência. Retira-me da preguiça espiritual. Retira-me da assídia. A minha alma, Senhor, precisa de Ti. Eu necessito de uma grande libertação. Muitas vezes eu sou assolado.
por esse vício da preguiça. Não me deixe cair nessa tentação. Não me deixe ser seduzido por esse demônio da preguiça. Porque ele quer me afastar de ti. Ele quer, Senhor, que eu tenha mais desejo pelas coisas desse mundo do que pelas coisas do alto. E nessa noite, Senhor, começando essa campanha de oração, humildemente eu te peço, me liberta do vício da preguiça e me faça experimentar, a partir de agora, a diligência, o empenho para viver bem a minha vida espiritual. Me dê, Senhor Deus, a graça da disciplina, de vencer a minha vontade, que muitas vezes é fraca, mas me capacita, Senhor, a sair dessa amarra, desse vício da preguiça, para que verdadeiramente o meu coração esteja alinhado com o seu coração e eu experimente as coisas do alto. Eu prefira as coisas do alto. Eu viva, não é pela força, nem pelo poder, mas pelo meu Espírito. Que o seu Espírito, Senhor, agora derrube a muralha da preguiça e me faça alguém totalmente comprometido, totalmente diligente, a exemplo da Virgem Maria, que ao ouvir que a sua prima Isabel estava grávida no 6º mês, ela que já era de idade avançada, a Virgem Maria saiu às pressas e foi para as montanhas, lá onde Isabel morava, em Aincaren, para servir Isabel e para levá-lo a Isabel e a João Batista. Da mesma forma, a semelhança de Maria, me tira do comodismo, me tira da preguiça, me tira, Espírito Santo de Deus, da inércia, da paralisia espiritual, da apatia, e faz de mim alguém totalmente cheio, pleno da decisão, da diligência e de uma vida muito ativa e equilibrada pelo seu Espírito. Se você ora em línguas, ora um pouquinho em línguas nesse momento. Expulsa, Jesus, expulsa de nós, da nossa vida, da nossa mentalidade, do nosso interior, das nossas práticas, a preguiça, porque ela é um reflexo, a preguiça física é um reflexo de como está a nossa alma. Senhor, talvez nós até tenhamos a atitude de ir à igreja, de ir ao domingo na missa, mas a gente passa a semana inteira esquecido de Ti, não tem propósito, não vive uma vida com propósito, porque nós estamos, Senhor, e estávamos dominados pela preguiça. Mas hoje exorciza nessa missa, Senhor Jesus, a preguiça que quer dominar a cada um de nós. Até mesmo, Senhor Deus, coisas que são urgentes para ajudar os mais necessitados. Em momentos de crise econômica, de pandemia, acaba gerando acomodação. E até mesmo nós vemos uma apatia na nossa nação, de pessoas que nem têm mais disposição ao trabalho, que não têm comprometimento, que não fazem do jeito certo. Que exista agora uma grande libertação no meio de nós, que as pessoas que aqui estão sejam libertas de toda a obra maligna que quer nos afastar, que quer nos tirar a perseverança. O preguiçoso não persevera em nada, o assidioso não persevera em nada, tem uma vida inconstante. Mas eu te peço, Jesus, é o Senhor quem tem poder
Coloca o diabo para fora. Coloca esse demônio da preguiça para fora. Coloca toda e qualquer obra maligna no chão. Tu és o cumprimento do próprio Evangelho, Jesus. Ela te ferirá a cabeça. A descendência da mulher. Jesus, tu és a descendência da mulher. Esmague a cabeça de Satanás, que feriu a muitos com a preguiça, que feriu a muitos com a inconstância, que feriu a muitos com o veneno da apatia, da assídia, e faz agora uma grande obra de libertação. Iriera nalabaria labara yere, iera nara 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 yere, xerererere candalabaria nariana. Pegue os seus dois braços lá no alto e diga comigo: eu sou livre. Eu sou livre. Não há espaço, na minha vida, para a preguiça, para a assídia. Eu renuncio em nome de Jesus a toda ação do maligno, que queira me escravizar no vício da preguiça. Eu renuncio agora em nome de Jesus. E eu quero na minha alma uma ação redobrada do Espírito Santo, que me faz diligente e comprometido com a vontade de Deus. Faz na minha vida, Senhor, essa obra. Se até o dia de hoje eu vivi na enrolação, na embromação, eu agora renuncio, Senhor. Eu posso enganar as pessoas, eu posso enganar os meus familiares, eu posso enganar aqueles aos quais eu trabalho para eles, mas ao Senhor eu não engano. E eu sei que Tu me olhas. E nessa noite eu estou aqui de coração aberto para dizer ao Senhor: basta. Eu não quero a assídia dominando a minha vida. Eu não quero a preguiça determinando a minha vontade. A partir dessa noite, eu te dou liberdade de me fazer experimentar a diligência, a presteza, a atitude de alguém que foi totalmente liberto da preguiça espiritual. E essa libertação influenciará poderosamente na minha decisão física de reagir e de viver aquilo que o Senhor preparou para mim. Uma vida de comunhão, de intimidade e de propósito na Sua presença. Amém. 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 A Tua graça me basta. É melhor do que a vida. Canta para Ele: a Sua graça me basta. A Sua graça me basta. E é melhor do que o pecado. A Tua graça me basta, Senhor. A Tua graça me basta. E é melhor do que a vida. A Tua graça me basta, Senhor. E é melhor do que o pecado. Obrigado, Jesus. Muito obrigado pela obra que fazes em nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.